Olá, já parou para pensar que hoje em dia os nossos dados estão em todo lugar, mas quem realmente está no controle disso tudo? Pois é, no Brasil, a resposta para essa pergunta tem 4 letrinhas: LGPD. E nesses próximos minutinhos, a gente vai desvendar o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados e mostrar como ela, no fundo, devolve o poder para sua mão. Bora lá! Para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Você sabe quais são seus direitos no mundo digital? Pode parecer uma coisa simples, mas a resposta é tão, mas tão importante que virou o coração da lei que a gente vai explorar agora. Então, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é LGPD na prática? E olha, é bem mais do que só um monte de regra. Existe uma grande ideia por trás dela. Vamos descobrir qual é o verdadeiro objetivo dessa lei. A resposta está logo no comecinho da lei, no artigo 1º. A missão dela é super clara: proteger os nossos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. A ideia é garantir que cada um de nós tem o poder de controlar as próprias informações. E para quem vale essa regra? Basicamente, para todo mundo. E esse é um ponto-chave, viu? A lei não é só para aquelas gigantes da tecnologia, não. Ela vale para qualquer pessoa, qualquer empresa, de qualquer tamanho e até mesmo para o governo. E não importa se o seu dado está num arquivo online ou numa ficha de papel, a proteção tem que ser a mesma. Agora, uma lei tão importante assim não nasce do nada, né? Ela tem uma base, como se fosse um DNA. E para a gente entender de verdade a LGPD, a gente precisa olhar para os valores que guiam a ela, que são tipo a bússola moral da coisa toda. São 7. 7 pilares que sustentam toda a estrutura da LGPD. Cada um deles define uma parte super importante de como os nossos dados devem ser tratados. Vamos dar uma olhada nos primeiros. Os 4 primeiros são totalmente sobre você como indivíduo. Tudo começa, claro, com o respeito à privacidade. Depois vem um termo que parece complicado: autodeterminação informativa. Parece difícil, mas a ideia é super simples. Significa que você está no controle das suas informações. A lei também protege a sua liberdade de expressão e, claro, garante que a sua intimidade, sua honra e sua imagem sejam invioláveis. E aqui a gente vê o equilíbrio da LGPD. Ela sabe que proteger dados não pode ser um freio para o mundo. Sabe, por isso ela também fala de desenvolvimento econômico, de inovação e da livre concorrência. E, claro, sempre colocando no centro de tudo o respeito aos direitos humanos e à nossa dignidade. Ok, os princípios ficaram claros, mas na vida real, quem é que tem que seguir isso à risca? Por exemplo, uma empresa que nem é do Brasil, ela precisa obedecer essa lei? A resposta, olha, pode te surpreender. A lei é bem esperta nisso. Ela vale em 3 situações principais. Primeira, se os dados são tratados aqui, em território brasileiro. Segunda, se a empresa, mesmo sendo de fora, oferece produtos ou serviços para nós que estamos no Brasil. E terceira, se os dados são de pessoas que estavam aqui no país na hora que eles foram coletados. E sabe o que isso quer dizer na prática? Que o poder dessa lei cruza fronteiras. Não interessa se a sede da empresa é aqui, na Europa ou na Ásia. Se ela mexe com dados de gente que está no Brasil, a LGPD está valendo. Seus dados estão protegidos e ponto final. Certo, mas será que essa proteção toda tem algum limite? A resposta é sim. Como toda grande regra, a LGPD também tem as suas exceções. E é super importante a gente conhecer esses casos para entender a foto completa. A lei é bem específica aqui. Ela não se aplica quando você usa dados para uma coisa totalmente pessoal, sem interesse financeiro. Também não vale para fins puramente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. E, por último, existem exceções bem importantes para casos de segurança pública, defesa do país e investigação de crimes que seguem outras leis. Beleza. A gente já viu o que é a lei, quais são seus pilares e onde ela se aplica. Mas agora, vamos voltar para a pergunta principal. No fim do dia, o que a LGPD significa para você, na sua vida? E olha só, a gente volta lá para o comecinho. Essa frase do artigo 1º resume tudo de um jeito perfeito. O grande objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Essa é a alma da lei, a razão pela qual ela existe. Se tiver uma única coisa para você guardar de tudo isso que a gente conversou, que seja esta: a LGPD coloca você no controle. É isso. Ela te dá o direito de perguntar, o poder de saber e, o mais importante, a liberdade de decidir o que acontece com as suas informações. Então, para a gente fechar, eu deixo uma reflexão no ar. Agora que você conhece a base dessa lei, que você sabe que tem esses direitos, como é que você vai olhar para os seus dados daqui para frente? Pensa nisso.